Aceitar aquele trabalho foi meu primeiro erro. Não porque o pagamento não valesse a pena, mas porque, no fundo, algo parecia errado desde o começo. Quando Fred ligou-me oferecendo uma apresentação numa despedida de solteiro em uma cabana no interior de Minas Gerais, eu hesitei. Ele insistiu. Disse que era tranquilo, que seriam só alguns amigos próximos do noivo. O dinheiro era bom. Na minha profissão, oportunidades assim não apareciam todo dia. A viagem começou tranquila. Um motorista me buscou na porta de casa no fim da tarde. O sol já estava se pondo, e a estrada parecia cada vez mais deserta à medida que nos afastávamos da cidade. O motorista era um cara simpático, mas falava pouco. Quando o asfalto virou terra, ele comentou: "Essas festas na região são bem diferentes." Eu ri sem graça, mas não consegui esconder o arrepio que senti. A cabana apareceu de repente no meio das árvores, iluminada apenas por algumas lâmpadas improvisadas penduradas nos galhos. Era maior do que imaginei. Quase um chalé, com um silêncio estranho ao redor, quebrado apenas pela música alta e risadas vindas lá de dentro. Assim que desci, um dos amigos do noivo veio me receber. Alto, com um sorriso forçado e o olhar avaliando cada movimento meu. Ele me guiou até a sala, onde encontrei o grupo. 7 caras, todos bêbados. O noivo parecia desconfortável, deslocado. Era óbvio que ele não queria estar ali. Chegou à atração principal. Gritou um deles, levantando o copo de cerveja. A frase me deixou desconfortável, mas mantive o profissionalismo. Trabalho é trabalho, certo? A apresentação começou bem. Eles estavam animados, rindo alto, e eu tentava ignorar os olhares exagerados. O noivo, por outro lado, mal olhava na minha direção. Ficava num canto, com uma expressão de quem só queria que a noite acabasse. Tudo parecia normal, até eu notar pequenos detalhes. Os olhares foram ficando mais intensos, alguns mais próximos, invasivos. Durante uma pausa, fui até a cozinha beber água. Foi ali que ouvi a primeira coisa que me fez gelar. "Ela não vai embora tão cedo", disse um dos caras. "Relaxa, depois a gente resolve isso", respondeu o outro, rindo. Resolver o quê? Eu estava sozinha no meio do nada com 7 estranhos. Meu coração disparou. Engoli seco e voltei para o salão. Mas agora tudo parecia diferente. Eles riam, bebiam, e eu sentia que, a qualquer momento, algo poderia dar errado. Quando terminei a apresentação, fui até Fred para receber o pagamento. Ele enrolou. Disse para eu curtir mais um pouco, que me pagaria no final da festa. Tentei insistir, mas ele sorriu e se afastou. Sem sinal no celular e sem transporte, percebi que estava presa ali. Foi aí que decidi que precisava sair, com ou sem dinheiro. Eu sabia que ficar ali era perigoso. Quando Fred virou as costas, aproveitei a chance e fui em direção à porta da frente. Mas, assim que cheguei perto, um dos caras, o que mais parecia estar de olho em mim, bloqueou a passagem. "Tá indo aonde, princesa? A festa nem acabou ainda." O tom dele era brincalhão, mas o olhar era ameaçador. Murmurei uma desculpa qualquer, algo sobre ir buscar o motorista, mas ele não se mexeu. Foi então que percebi que todos os olhos estavam em mim, como se esperassem alguma coisa. Sorri, tentando esconder o pânico, e dei meia volta para a cozinha, fingindo que estava tudo bem. Mas, por dentro, eu já tinha decidido. Precisava sair dali, nem que fosse a pé. Passei por um corredor que dava para a parte de trás da cabana. Encontrei uma porta que levava a uma área aberta, um pequeno quintal com vista para a floresta. A música alta dentro da casa cobria qualquer barulho. Respirei fundo, abri a porta devagar e saí. A sensação de alívio foi imediata, mas durou pouco. Assim que comecei a correr em direção à floresta, ouvi vozes. "Ela tá fugindo", gritou alguém dentro da casa. Olhei para trás e vi luzes de lanterna se acendendo. Eles estavam vindo. Meu coração disparou. A floresta parecia minha única opção,
mesmo que eu não soubesse para onde ir. Eu só sabia que precisava correr. A floresta era escura e densa. Galhos batiam no meu rosto e nos meus braços enquanto eu corria sem olhar para trás. Cada vez que pisava em algo, o barulho parecia alto demais, como se estivesse denunciando minha localização. Ouvi passos e risadas atrás de mim. Eles não estavam apenas me perseguindo. Eles estavam se divertindo com isso. Camila, não adianta correr. A gente vai te achar. Uma voz ecoou. Segurei o grito que queria sair da minha garganta e me abaixei atrás de um tronco caído. Eles estavam perto. As lanternas iluminavam o chão, mas eu fiquei imóvel, segurando minha respiração. Um deles passou tão perto que pude ouvir sua respiração pesada e sentir o cheiro de álcool. Quando achei que tinha conseguido despistá-los, comecei a me mover de novo, agora mais devagar. Foi então que vi algo que me fez parar. Uma caminhonete estacionada numa trilha estreita. Parecia ser deles. Abri a porta com cuidado e comecei a vasculhar. No banco de trás, encontrei um facão. Peguei sem pensar 2 vezes. Mas o que realmente me deixou em choque foi o que estava no porta-luvas, uma pilha de fotos. Mulheres. Algumas sorriam, outras pareciam apavoradas. Eram diferentes, mas todas tinham uma coisa em comum: o olhar perdido. Aquele foi o momento em que o medo virou raiva. Não ia deixar que fizessem comigo o que claramente já tinham feito com outras. Peguei o facão, fechei a caminhonete e decidi que, se eles estavam caçando, eu ia me defender. Continuação com a emboscada e a fuga. Chegamos à delegacia e eu contei tudo. Os policiais me ouviram com atenção e organizaram uma busca na cabana. Eu queria acreditar que pegariam todos, mas sabia que nem sempre o final é tão simples. Mesmo depois de tudo, o alívio não veio completamente. No caminho de volta para casa, comecei a pensar nas fotos que vi na caminhonete. Quantas mulheres não conseguiram escapar? Quantas vezes aquele grupo já fez isso antes? O peso de tudo aquilo começou a me esmagar. Hoje, olhando para trás, sei que a única razão pela qual estou viva é porque confiei nos meus instintos. Se eu tivesse ficado mais tempo ou hesitado por um segundo, o final teria sido diferente. Mas as cicatrizes ainda estão aqui. Não só as do corpo, mas as da mente. Às vezes, fecho os olhos e ainda ouço os passos deles na floresta. As risadas, as ameaças. Por isso, se você está ouvindo isso, quero deixar um aviso. Confie nos seus instintos. Não ignore os sinais. Existem pessoas que são piores do que qualquer monstro em histórias de terror. Meu nome é Louis, e essa é a história que mudou tudo para mim. Sempre pensei que trabalhar em um clube noturno era perigoso, mas naquele dia, o perigo veio com nome e rosto, e eu nunca mais consegui esquecer. Era uma noite normal, ou pelo menos parecia. Música alta, luzes piscando, clientes rindo e bebendo como sempre. Eu já tinha aprendido a sorrir mesmo quando estava cansada, porque, no fim do mês, as contas não queriam saber se você estava feliz ou não. Mas naquela noite, algo estava diferente. Foi quando o vi. Ele estava sentado no canto mais escuro do clube, de capuz e com a cabeça baixa. Até aí, nada de muito estranho. A gente sempre via caras assim, ou era timidez, ou só queriam ficar no anonimato. Mas havia algo nele que me incomodava, um jeito de encarar como se estivesse me estudando. E então percebi. Aquele olhar. Eu conhecia aquele olhar. Foi como levar um soco no estômago. Era ele, o cliente que havíamos banido meses atrás por causar confusão, gritar com as meninas e tentar forçar sua entrada na área restrita. Na época, ele saiu prometendo vingança, falando coisas que nos deram calafrios. E agora, estava ali, de volta, disfarçado. Meu coração começou a bater tão forte que achei que as pessoas podiam ouvir. Tentei manter a calma, mas as memórias vieram como uma avalanche. Lembrei do dia em que ele foi expulso. Ele gritava meu nome e o de outras meninas, dizendo que pagaríamos por arruinar sua vida.
Naquele momento, percebi que sua promessa não era vazia. Olhei ao redor, tentando encontrar alguém da segurança, mas eles estavam ocupados com outros clientes. Eu sabia que, se saísse correndo até eles, ele perceberia. Ele já estava me observando. Louis, finge que nada está acontecendo, pensei. Mas era impossível. As luzes, o som, as risadas, tudo parecia um borrão. Eu precisava de um plano. Mas, primeiro, precisava ter certeza de que era mesmo ele. No fundo, eu sabia que era. Fiz um público discreto em direção aos bastidores, evitando contato visual com ele. Mas, antes que pudesse sair, senti que estava sendo seguida. Um arrepio percorreu minha espinha. Não era minha imaginação. Ele estava me observando a cada passo. Tentei agir como se fosse apenas uma pausa de rotina. Cruzei o salão, indo em direção ao camarim, com aquele peso me seguindo. Era como se o ar tivesse ficado mais denso e cada passo meu ecoasse na minha cabeça. Quando finalmente cheguei aos bastidores, fechei a porta atrás de mim e encostei nela por um segundo, tentando recuperar o fôlego. Minha mente estava a mil. Não podia simplesmente pegar o telefone e ligar para a polícia. E se eu estivesse errada? E se fosse só minha cabeça pregando peças? Mas algo dentro de mim dizia que não era paranoia. Ele estava ali por mim. Abri a bolsa para pegar o celular. Mas, antes que pudesse discar, ouvi passos pesados e lentos. Eles pararam bem na porta. Meu coração quase saltou pela boca. De repente, uma batida. Não uma batida educada, mas algo forte, impaciente. Louis, tá aí. Era uma das meninas. Abri a porta num reflexo. Mas, ao olhar para o corredor, não vi ninguém além dela. Você tá bem? Ela perguntou. Antes que eu pudesse responder, vi pelo canto do olho. O mesmo homem, saindo do salão. Ele não estava mais no fundo do clube. Agora, circulava pelas áreas restritas. Me escuta. Fica aqui dentro. Sussurrei, quase implorando. Ela arregalou os olhos e finalmente percebeu. Decidimos esperar juntas. Mas o medo era tão palpável que dava para sentir no ar. Cada minuto parecia uma eternidade. Foi quando ouvimos um grito. O som fez meu sangue gelar. Corremos para o banheiro, de onde o som tinha vindo. Quando chegamos, encontramos Carla, uma das dançarinas, caída no chão. Ela estava consciente, mas tinha sangue no rosto e uma expressão de puro terror. Ele me atacou. Ela conseguiu dizer, entre soluços. Ele disse que era só o começo. Era o suficiente para confirmar o que eu já sabia. Ele estava ali para cumprir sua promessa e não ia parar. Meu estômago revirou quando vi algo no chão. Uma bolsa preta, esquecida na pressa da fuga. Me aproximei com cuidado, cada fibra do meu corpo dizendo para eu correr. Quando abri, tive certeza de que ele tinha vindo preparado. Dentro, havia uma faca, cordas e uma fita adesiva. Isso não era um susto. Não era uma brincadeira de mau gosto. Ele estava pronto para machucar. Talvez, pior. Eu não podia mais esperar. Peguei a faca. Minhas mãos tremiam, mas eu precisava agir. Escondemos Carla no camarim com as outras meninas e esperei no corredor. Ele estava por perto. Eu ouvia seus passos. Quando ele apareceu, atirei uma garrafa de vidro no chão, chamando sua atenção. Enquanto ele investigava, me aproximei devagar. Quando ele se virou, nossos olhos se encontraram. O ódio em seu rosto era puro. Não pensei. Apenas agi. Corri, segurando a faca com força. Ele tentou me agarrar, mas fui mais rápida. Acertei seu braço antes que pudesse reagir. Ele gritou e tentou me derrubar, mas peguei uma cadeira próxima e bati nele com toda a força que consegui reunir. A luta foi brutal. Ele era mais forte, mas eu estava movida pelo desespero. Consegui derrubá-lo e amarrei suas mãos com as cordas da própria bolsa. Minhas mãos tremiam, mas continuei apertando até que ele não pudesse mais se mexer. A segurança do clube finalmente percebeu
e chamou a polícia. Quando os agentes chegaram, o homem ainda estava no chão, imóvel. Enquanto o levavam embora, senti o peso do que tinha acabado de acontecer. Minha cabeça girava, meu corpo doía, mas algo estava claro: a gente tinha sobrevivido. Meu nome é Vanessa, mas todo mundo me chama de Vivi. Tenho 28 anos, sou dançarina e trabalho em uma boate de São Paulo. Antes que você pergunte, não é o trabalho dos meus sonhos, mas é o que paga as contas. A vida nunca foi fácil, sabe? Desde que meu pai saiu de casa e minha mãe ficou doente, eu me virei como dava. Não julgo ninguém e espero o mesmo. Aquela noite parecia como qualquer outra. Música alta, homens rindo e gastando dinheiro, e eu no palco, dançando como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Mas, lá no fundo, meu coração batia forte, pensando no aluguel atrasado na lista de remédios da minha mãe. Foi então que notei ele, Eduardo. Diferente dos outros caras, bem vestido, elegante, o tipo que parecia fora de lugar ali. Depois do meu show, ele veio falar comigo. Começou com um papo educado, mas foi direto ao ponto. Queria me contratar para um trabalho particular. Nada demais, só um show privado. Um motel tranquilo. Só eu e você, ele disse. A oferta era absurda. Dinheiro suficiente para resolver meus problemas por meses. Disfarcei o choque. Aquela grana era boa demais para ser verdade. Hesitei. Algo nele me deixava desconfiada, mas a necessidade falou mais alto. Bom, mas só por uma noite, respondi, tentando parecer no controle. Ele sorriu, satisfeito. Você não vai se arrepender. Se eu soubesse o que me esperava, teria corrido dali naquele instante. Cheguei ao motel no dia seguinte, como combinado. Era um lugar esquecido pelo tempo, à beira da estrada, com um letreiro neon piscando e um silêncio que fazia a pele arrepiar. Assim que entrei, percebi que algo estava errado. Não havia recepcionista, apenas uma chave com meu nome no balcão. Peguei-a, tentando ignorar o desconforto crescente. O quarto era pior do que eu imaginava. Pequeno, com móveis velhos, uma cama que rangia só de olhar e janelas com grades. Tudo parecia sujo, desgastado. Fiquei andando de um lado para o outro, esperando o Eduardo. Ele disse que não ia demorar, mas o tempo passou e nada dele aparecer. Foi então que comecei a notar as coisas esquisitas. A porta parecia trancada por fora, como se alguém pudesse me prender ali. Havia marcas no chão, como se móveis tivessem sido arrastados. E o pior, senti que estava sendo observada. Olhei ao redor e notei um pequeno buraco na parede, como se fosse uma câmera escondida. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Eduardo. Você será o show principal. Meu sangue gelou. Algo estava terrivelmente errado. Antes que eu pudesse reagir, ouvi passos no corredor. Meu coração disparou. A porta se abriu e lá estava Eduardo. Mas ele não era mais o homem educado que conheci. Seus olhos estavam frios e o sorriso que carregava era assustador. Que brincadeira é essa, Eduardo? Perguntei, tentando manter a calma. Não é uma brincadeira, Vanessa. É um jogo. Ele respondeu, tirando uma maleta de couro. Abriu-a e começou a mostrar o que tinha dentro. Fios, lâminas, dispositivos que pareciam bombas caseiras. Este quarto é minha obra-prima. Se você quiser sair daqui, vai ter que merecer. Minha respiração estava descontrolada. Tentei argumentar, mas ele parecia se divertir com o meu medo. Apontou para um cronômetro no chão. Você tem 1 hora. Sobreviva, e talvez eu te deixe ir. Ele saiu, trancando a porta por fora. Ali, sozinha, percebi que meu pesadelo tinha começado. Tentei abrir a porta, mas era inútil. Bati, gritei, mas ninguém apareceu. O cronômetro fazia um som constante, me lembrando que o tempo estava correndo. Olhei ao redor, tentando achar algo que pudesse usar. Foi quando comecei a perceber as armadilhas. Uma faca suspensa sobre a cama,
fios invisíveis no chão, objetos posicionados estrategicamente. Tudo parecia feito para me matar se eu fizesse o movimento errado. Meu coração estava a mil, mas sabia que entrar em pânico só ia piorar as coisas. Encontrei uma chave de fenda na maleta que Eduardo deixou. Usei para desativar alguns fios, mas acabei acionando acidentalmente uma lâmina. Ela passou raspando pelo meu braço, cortando a pele. A dor era insuportável, mas não podia parar. Fiz um curativo improvisado com a blusa e continuei. Enquanto procurava uma saída, vi as câmeras instaladas no quarto. Eduardo estava me observando. Você está indo bem, mas isso é só o começo, ele disse pelo alto-falante. Fechei os olhos por um segundo, tentando pensar. Não podia desistir. Não ia desistir. Foi então que percebi. Os fios das câmeras iam para o quarto ao lado. Eduardo estava ali. Era minha chance de virar o jogo. Desativei as câmeras, cortando os fios com a chave de fenda. Ele não estava mais me vendo. Simulei pânico, gritando, batendo na porta, querendo que ele acreditasse que eu estava derrotada. Preparei uma armadilha com os objetos no quarto, usando os fios soltos e uma das lâminas. Quando ouvi Eduardo se aproximando, meu corpo inteiro tremia, mas a determinação era maior. Ele abriu a porta, confiante, achando que eu estava rendida. Mas, ao entrar, ativou minha armadilha. A lâmina cortou seu ombro e ele gritou. Aproveitei a distração e parti para cima dele com a chave de fenda. Lutamos, rolando no chão. Ele era mais forte, mas eu tinha algo que ele não tinha: desespero. Consegui desarmá-lo e usei os fios para amarrá-lo. Ele me olhava com ódio, mas não conseguia se soltar. Você perdeu, sussurrei com a voz trêmula. Com Eduardo amarrado, corri pelo corredor até a recepção. Encontrei um telefone e liguei para a polícia. Quando eles chegaram, Eduardo ainda estava preso no quarto, gritando ameaças. Os policiais o levaram, e eu finalmente pude respirar. Na delegacia, contei tudo. Saber que ele estava preso era um alívio, mas o trauma daquela noite ficaria comigo para sempre. Sobreviver me mostrou que eu era mais forte do que imaginava. Agora, toda vez que penso naquela noite, lembro que, não importa o quão difícil seja, nunca vou me deixar vencer pelo medo.